Olá, gente. Boa noite, tudo bem? Tudo bem com vocês? Fazer um relatinho aqui rápido. Ontem, por volta das 10 horas da noite, peguei a técnica 3 completa do Saulo Calderon e fiz ela. Ela funciona bem pra mim, tá? Acho que não devia ter muito a ver isso, mas enfim, ela funciona muito bem pra mim. Aí o que aconteceu? Fiz a técnica, só que diferente do que eu faço. Eu faço geralmente essa técnica de olho fechado, já deitado na cama no quarto escuro. Só que normalmente eu vou fazer essa técnica cansada e geralmente eu durmo, né? Enfim, é difícil terminar a técnica completa, porque ela demora uma hora. Enfim. Mas aí, detalhe foi que eu tava com uma luz acesa no quarto, não a luz do teto, mas a luz de leitura. Fiquei com a luz acesa, com o olho bem aberto, porque eu queria fazer a técnica completa. Aí fiz a técnica completa, beleza, os gatinhos estavam ali comigo, né, que eu tenho um casal de gatos, eles dormem comigo. E tem uma filhotinha agora, então ela brinca o tempo inteiro. Bom, aí fiz a técnica. Quando terminou a técnica, eu percebi que eu estava um pouco incomodado precisando ir ao banheiro. Aí levantei, né? Falei, poxa, já quebrei o rolê todo, né? Que você demora para relaxar. Aí, enfim, levantei, tive que ir ao banheiro, tomei água, fui ao banheiro e voltei. Aí quando eu voltei para a cama, continuei fazendo um pouco de movimentação energética ainda, né? Fiquei fazendo na tentativa de facilitar o EV. Bom, tudo rolou até umas 3 horas da manhã, quando levantei de novo para ir ao banheiro tomar água. Aí não tinha acontecido nada, fiquei meio frustradinho assim e fui dormir. Nada aconteceu demais. Quando foi umas 4h40 mais ou menos, eu sei disso porque depois que eu voltei pro corpo, eu olhei o relógio, era 4h40. Eu tava andando numa calçada meio escura assim. Quando veio, a minha cabeça pendeu pro lado assim, eu fui puxado numa velocidade absurda e dei um giro assim, quase de 270 graus, né? Quase um giro completo em volta do próprio corpo, subindo numa velocidade absurda. Alguém que me puxava por aqui assim, a impressão era essa, porque eu percebia que as pernas pendiam assim, né? Como se estivesse num balanço e tal. E aí subi mais ou menos 1 quilômetro de altura numa velocidade estúpida, assim, muito rápida mesmo. Eu tenho comigo assim que eu viajei por uns 300 quilômetros em 1 segundo e meio, mais ou menos. Foi muito rápido assim, pela distância. Aí a gente começou a descer num povoado. Eu comecei a ver ao longe umas casinhas assim. A gente desceu também, foi tudo muito rápido. Umas casas baixas, era um povoado pequeno, sem prédios assim tal, eram casas simples. E aí a gente foi descendo assim, né? Acho que era o mentor, sei lá, o espírito que estava me levando lá para assistir uma outra consciência. Ele me levou e eu passei por 2 pilares. Esses pilares tinham mais ou menos, eram pilares de viaduto, então era um pilar mais ou menos de 80 centímetros cada um, assim, de diâmetro, por uns 3, 4 metros de altura. E em cima tinha uma estrutura que eu não consegui ver. Aí a gente passou ali. Quando a gente foi para entrar nesses pilares, e os 2 pilares estavam mais ou menos a uns 2,5 metros de distância, era muito estreitinho. Ali não passava acho que nenhum carro direito. Mas quando a gente entrou por dentro desses pilares, atrás desses pilares tinha terra cavada, como se fosse debaixo de uma ponte mesmo, mas cavada. Então você via vários golpes de ferramenta, assim, de enxada, enxadão, essas coisas e tal. E detalhe, quando a gente começou a descer, eu comecei a sentir uma espécie de uma tira, numa coisa me apertando, assim, no meio das pernas, assim, sabe? Bem lá na caixa de câmbio mesmo. E o negócio incomodando, e eu me lembro que eu tava assim, sendo arrastado, descendo, mas aquela coisa incomodando demais, como se fosse um elástico, uma coisa apertada, eu não entendi. Aí eu fiquei no corpo astral tentando enfiar a mão assim para puxar. Mas aí eu percebi uma variação, sabe? Como se o corpo físico estivesse puxando. Sabe? Aí eu falei, não, deixa pra lá, deixa pra lá. Ignora, ignora, ignora. Fiquei pensando assim, ignora isso, beleza. E aí a gente terminou de chegar. Quando terminou de chegar, eu fui colocado, né, assim, a uma distância de uns 3, 4 metros daquela consciência
que estava ali do lado dos pilares. Aí eu me aproximei um pouco, todo, né, brincalhão assim. Aí comecei a falar, pô, acho que eu vou pegar as enxadas aqui, eu vou começar a te dar uma força para cavar isso aqui, hein? Que trabalheira, hein? Aí automaticamente veio na minha cabeça o seguinte nome. O nome dele é Joramir e você tem que passar energia para ele, né? E aí eu peguei e falei assim, aí tá muito trabalho aí? Aí nisso eu já levantei a mão para ele, era uma consciência masculina, de aparência masculina, tava com uma camisa meio velha assim, de calça. Ele tinha um cabelo assim mais curto aqui nas laterais e mais meio rabinho assim, sabe? Meio que bem aquele cabelinho anos 80 mesmo, sabe? Meio um tupetinho, meio Zezé de Camargo assim. E daí eu olhei para ele assim, ele era um trabalhador, ele estava construindo aqueles pilares ali, e a gente percebi que fazia um certo tempo que ele estava naquilo ali. E aí automaticamente assim, quando veio essa mensagem, eu já imediatamente levantei a mão. Eu levantei, espalmei as mãos assim, comecei a jogar energia. No que eu comecei a jogar energia, eu só percebi a cabeça dele pender pra frente, assim, que ele não ficou de frente pra mim, sabe? Ele ficou meio de costa, assim, meio de lado. Aí eu fiquei jogando energia, eu percebi que a cabeça dele deu uma pendida, assim. Mas bem na hora que eu percebi essa pendida, assim, eu tomei um puxão violento pro corpo e voltei pro corpo. Então essa foi minha primeira assistência espiritual. E eu fui puxado pro corpo porque aquela coisa daquela sensação daquela tira que eu estava sentindo, provavelmente foi a minha gatinha que estava pulando em mim, que estava porque eles gostam, a minha gatinha ela gosta de dormir assim na minha coxa, assim, sabe, na minha bunda mesmo. Quando eu viro de lado assim, ela dorme na minha bunda, no vão do meu joelho assim. Não sei se vocês têm gato, mas ela estava bem nessa posição. E ele é um filhotinho. E eu acho que, sei lá, pode ter tido algum espasmo, alguma coisa, né, durante a projeção. E eu acho que ela quis brincar, alguma coisa assim, sei lá. Ela deve ter me unhado à noite, sei lá. Não sei se isso tem a ver. Porque quando eu voltei pro corpo, ela estava quietinha. Mas assim, na minha bunda, deitada, assim, dormindo. Ela deve ter 1 mês e meio, enfim. E aí eu fiquei impressionadíssimo, porque quer dizer, até o nome eu fiquei sabendo. E é curioso, né, que eu achei importante citar o nome aqui, mas em respeito à consciência, eu só estou citando o nome aqui para vocês, porque justamente não é fácil achar esse nome, não é um nome comum, né? Então, só para registrar isso, que o nome era Joramir. Isso eu lembro completamente claro que esse era o nome. E tinha por volta de uns 40 e poucos anos assim. Era um rapaz jovem ainda, bem magro, alto. Ele tinha uma espécie de uma camisa assim meia... Sabe quando você pega uma camisa social e você arranca a manga? Mas não era exatamente uma camisa social, mas era uma camisa de tecido simples assim, uma calça também. A impressão que me dava é que era sei lá, uma pessoa dos anos 70, assim, sabe? Uma roupa dos anos 70, assim, meio... Enfim. Fica esse relato. Aí beleza, aí 4h40, aí repassei umas 5 vezes a hora que eu voltei pro corpo, repassei 5 vezes, tive certeza que estava no corpo, falei beleza, ok, então, tranquilo. E dormi. Depois de um tempo, eu não sei quanto tempo, acho que era umas 5h30 mais ou menos. O que aconteceu? Eu estava andando numa rua de paralelepípedo com uma leve inclinação. Eu estava indo para algum lugar, tipo, voltando para casa, a sensação era essa. Estava com uma calça jeans e a minha carteira estava no meu bolso do lado esquerdo. Aí eu peguei e começou um monte de gente me cercar. E aí eu peguei e sentei no chão, não sei porquê. Eu não sei se alguém me pegou na perna, não me lembro disso.
Eu sei que eu sentei no chão e eu fiquei apoiando todo o peso do meu corpo em cima da minha carteira. E aí, quando um começou a me puxar assim a perna direita, aí o outro começou a botar a mão no meu ombro, aí apareceu uma consciência de, de pele preta, né? Uma pessoa preta, um homem que devia bigode, barba, assim, deu para ver claramente o rosto dele. E ele falando assim, ele gritou bem alto, assim, levantou os dois braços assim, praticamente para me proteger e falou assim: é o seguinte, nós não vamos, não é debulhar, mas é uma palavra assim, também não é desmilinguir, mas uma palavra tipo assim, sabe? Não vamos destruir ele aqui não, sabe? Não vamos detonar ele aqui agora não, porque outro dia ele me deu um cobertor. Então ele é parça, ele é gente boa. O cara falou isso. Mas mesmo falando isso, não adiantou. As outras consciências começaram a me puxar, sabe? E aí eu vi que uma consciência veio e tacou a boca no meu nariz, assim, para morder o meu nariz. E aí que ele mordeu o meu nariz, assim, eu mordi a boca dele, assim, na lateral, assim. E comecei a morder, e eu comecei a perceber que ele puxava o rosto, assim, para sair da mordida e começou a rasgar a pele da boca dele, sabe? E aí eu vi, assim, que a boca dele era uma boca podre, uma boca suja, esquisito pra caramba, assim. E eu morrendo de raiva e de medo e tentando proteger a carteira, quer dizer. Era uma outra experiência de umbral e provavelmente eu estava muito mais inconsciente, mas eu estava de alguma maneira, eu tinha alguma lucidez, né? Porque eu me lembro plenamente da sensação, assim. Então, assim, talvez se eu tivesse um pouco mais consciente, talvez eu tivesse despertado, né, dessa situação. Então, eu acho que esse segundo momento aí, pela experiência que eu tenho, uma espécie de sonho semilúcido, assim, sabe? É uma coisa assim, porque foi muito real. E aí, enfim, aí quando esse espírito começou a se afastar e perceber que estava rasgando a boca dele, não sei o que lá, não sei o que lá, eu comecei a me debater, e os espíritos estavam muito ferozes, me mordendo, me batendo, me arranhando, não sei o que lá, e eu fiz um esforço muito, assim, super-humano. E aí acabou que eu voltei pro corpo assim, mas meu, uma batedeira no coração, um susto. Eu falei, ai meu Deus, graças a Deus que eu tenho corpo, que coisa horrível, que sensação horrível. Então foram duas experiências numa madrugada só, né? Achei muito interessante e eu queria compartilhar esse experimento com vocês. Então, é, se vocês estão enveredando por esses estudos de projeção astral, acreditem, confiem, façam aí as técnicas. E talvez se eu pudesse dizer alguma coisa de dica é o seguinte: não se preocupe em fazer, ficar totalmente relaxado, sabe? Mas façam. Se você dorme quando você faz a técnica, procurem fazer com iluminação do quarto, enfim, de olho aberto, sabe? Porque aí você pelo menos vai cumprir o protocolo de esterilização de energia, de movimentação energética e tal. E aí, obviamente, né, é melhor do que não fazer, melhor do que dormir antes, né? Porque às vezes a gente está tão cansado, começa lá nas primeiras processos de relaxamento, a gente já dorme. E aí, quer dizer, acabou não fazendo, né? Então é isso, é só para registrar aqui para vocês essa experiência e espero que vocês continuem estudando e em breve vai acontecer, gente. Então, eu já estudo faz um bom tempo. Vira e mexe eu tenho uma outra experiência muito simples, não sei o que lá, mas eu estou muito feliz com essa experiência, porque eu já vinha há muito tempo tentando fazer um amparo espiritual, sabe? Não foi maravilhoso como eu gostaria, mas já foi a primeira assistência espiritual, e isso realmente é muito, muito legal, muito gratificante, muito importante, e eu achei que de certa maneira é uma consagração pelos estudos, pela dedicação e pelo trabalho
que dentro das minhas possibilidades eu venho fazendo. Então, gente, continuem, vamos divulgar essa informação para que cada vez mais pessoas possam realizar as suas projeções e, obviamente, a gente comece a plantar semente desse novo mundo, onde estaremos muito mais conscientes de quem nós somos de verdade, somos consciências imortais e, obviamente, isso vai melhorar de um modo geral o nosso planeta, a atitude das pessoas, enfim, tenho certeza. Então é isso, gente. Fica aqui esse registro e boa noite.